Quantos podem glorificar a Jesus? Os pentecostais já chegaram aqui nesse lugar? Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, cadê o tecladista? Cadê o som? Vamos lá, todo mundo trabalhando bem rapidinho. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram ela comigo sem perca de tempo. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Glória a Deus. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. É um livro muito difícil de achar. 42º livro da Bíblia Sagrada, terceiro livro do Novo Testamento. Um médico amado que acompanhou Paulo em suas viagens. Não foi testemunho ocular dos feitos de Cristo, mas escreveu com muita propriedade a história do mestre. Em Lucas capítulo 10 e verso 19 está escrito assim: eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Não, os pentecostais não entenderam a leitura, eu vou ler de novo. Eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Agora sim. Feche a sua Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco. Pegue na mão do irmão mais perfumado do seu lado. Isso, glória a Deus. Feche os corredores aí. Peça licença para atravessar a faixa de Gaza. Isso, aperte a mão do irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Está precisando ser restaurado nessa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te glorifico. Te exalto por esta segunda-feira abençoada. Por este dia que o Senhor escolheu para trazer ao seu povo um ato profético. Assim como esta nação, ó Pai, comemora este dia por memorial. Eu profetizo que este dia na vida desta igreja também será um marco, será um memorial. Quando sairmos daqui nesta noite, não sairemos daqui como entramos. Sairemos daqui possuídos pela sua presença e pela sua glória. Eu profetizo que esta será uma noite de muita unção e de muita glória. Profetizo, ó Pai, que todo espírito que bloqueia a adoração vá se arrumando em outro lugar, porque este lugar será inundado pela glória do Senhor Deus. Eu ainda te faço, Senhor, 2 pedidos, como tenho feito nesses últimos dias que aqui tenho estado. O primeiro pedido é que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, toda manifestação maligna, todo demônio, todo principado, toda potestade, recue agora e volte para a profundeza de onde veio. Porque se não desaparecerem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que será inundado este lugar. Eu ainda te peço, ó Deus, aquela cooperação divina. Se o Senhor puder, abra a porta do seu palácio sobre esta igreja agora, e envie do céu aquela comitiva angelical que sempre me acompanha. Eu quero 8 anjos de fogo aqui nesta igreja, 8 serafins. A palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna onde estou, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Quero 2 na entrada desta igreja para guardar a entrada e a saída dos santos, e 4 anjos de fogo sobrevoando a nave desta igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, meu Senhor. Senhor Deus, eu bem conheço a Bíblia e nela está escrito que o último dia da festa é sempre um dia de surpresas.
O Senhor se colocou de pé no último dia da festa e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu profetizo que ninguém sairá daqui sem antes ficar embriagado, Senhor, pelo vinho do teu Espírito nesta noite. O Senhor não precisa da minha ajuda para curar, não precisa da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente, então mostra a sua onipotência nesta noite. É o que eu te peço agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não sente ainda. Erga o seu dedo profeta para cima, bem alto. Aponte o dedo no nariz do seu irmão. Com carinho diga para ele: é o último dia. Não vou fazer mais isso, mas eu preciso fazer agora, porque vou profetizar. Depois de hoje, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e nem anjo no céu capaz de bloquear a autoridade que Jesus te deu. Acredita nisso? Dê um grito de glória a Deus. Aplauda o Rei Jesus e tome o seu assento nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero aproveitar o momento para agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pelo convite que me fora feito. Mais uma vez, acho que nos últimos 2 anos, essa já é a 3ª vez que tenho estado aqui. Acredito que o próximo convite não virá tão rápido, porque já enjoaram de mim, né? Não consegue mais ouvir aquilo que eu falo, não consegue mais ouvir essa voz rouca de taquara rachada. Mas eu levo para o Brasil a imagem de vocês no meu coração. Todas as vezes que estiver aqui na América, esta é a minha igreja, porque eu aprendi a amá-los. Isso falo sem demagogia e também não preciso ser demagogo aqui. Quando recebemos carinho, nós sabemos dar carinho. E carinho é bom, que até animal gosta, né? Imagina um ser humano. Obrigado, pastor Tennyson, pelo compromisso de ter confiado a mim mais uma vez essa tribuna. Obrigado ao pastor Marcos, que está ali, o vice-presidente da igreja, e a todos os irmãos que estiveram envolvidos na nossa vinda aqui. As mulheres, parabéns. Vocês são projetos de Deus. Esta festa marcou não somente vocês, mas a minha vida também. E isso me deixou empolgado. Não vejo a hora de chegar em casa e dar um beijo da mulher mais linda do mundo, que é a irmã Edileuza. Falei com ela ontem, falei: filha, se prepara, porque quando eu chegar aí, a tampa da chaleira vai voar. Glória a Deus, glória a Deus. Também é um prazer estar aqui com a irmã Léa Mendonça. A irmã Léa me deixou aqui numa saia justa, né? Falou que a gente era tão... o pessoal pensa que eu tenho 60 anos agora, irmã Léa. Depois de tudo que você colocou eu e você numa saia justa. Como é que é? Vigia, pastor. Eu tenho 31 anos de idade e eu disse a ela que esse hino que ela cantou marcou a minha vida. Foi um período de muita luta, e sempre nas horas da luta nós temos sempre um aconchego de Deus. E esse hino que ela cantou foi o aconchego da minha alma. E por isso eu até quero que deixe um CD. Tem CD desse ainda? Deixe um reservado para mim, eu não vou pagar mesmo. Não vamos trocar, né? Pois bem, chega de prosa. Quantos querem ser impactados por Deus hoje aqui? Deixa eu ver. Senhoras e senhores, quando eu abro a minha Bíblia em Lucas 10:19, a minha alma se empolga e o meu coração acelera. Acelera porque eu leio um texto que não foi meramente soletrado pela boca de um homem natural, é claro. O homem que foi o autor deste versículo não era simplesmente um ser de carne e osso. Ele, embora fosse de carne e osso, ele tinha dentro de si toda a divindade do céu composta e compacta dentro dele. Quem ditou essas palavras não foi Lucas, não foi Mateus, nem Marcos, nem João, nem Bartolomeu, nem Tomé, nem Tiago, nem Judas Iscariotes, nem Judas, o irmão do Senhor. Quem ditou essas palavras foi o Mestre, o Senhor dos Exércitos. Quando estava caminhando pela terra, num belo dia, numa antevisão da coisa sobrenatural, ele sondou o coração dos seus discípulos e disse: está na hora de revelar a eles o que significa ser meus servos. O que significa estar na terra com os pés colados nela, mas com o coração voltado para a minha presença. Jesus olhou para os seus discípulos e disse esse versículo: se você passar por ele sem meditar, sem parar para sondar, com uma mente apenas de passagem, sem uma mente analítica, você não vai conseguir captar a revelação que há neste versículo. Mas se você me emprestar aqui os seus neurônios por alguns minutos, eu prometo a você que daqui a pouco você não vai mais estar sentado nas cadeiras. Você vai querer voar hoje aqui nesse lugar. Porque o que Jesus prometeu aqui é transcendental. O que Jesus prometeu aqui é metafísico.
Olhos naturais não podem captar, ouvidos naturais não podem entender, e corpo natural não pode compreender a revelação que está contida aqui. Por isso eu quero que você agora se descole da terra. Pode permanecer com os pés aqui, mas o coração e a mente, por favor, entregue nas mãos daquele que está no alto e sublime trono. E vamos fazer uma viagem só de ida, uma viagem para o centro da autoridade de Deus. Quem concorda comigo, dê um belo glória a Deus aí então. Quando Jesus disse aqui, eu vos dei poder, eu acho lindo porque a Bíblia, ela tem uma propriedade fora do comum, ela é anormal. A bem da verdade que o autor dela não é normal, é um ser sobre-humano. Jesus não disse aqui, eu vos dei a metade do meu poder. Ele não disse, eu vos dei um quarto da minha autoridade. Ele não disse, eu vos dei a metade do meu poder. Não, ele disse, eis que eu vos dei poder. Esta palavra é imperativa, ele não está supondo uma situação, ele não está dando um conselho, ele está outorgando, ou seja, ele tinha um documento na mão dele, invisível, e ele repassou para os seus servos a autoridade e o poder que estava contido dentro dele. Ele olhou para os seus discípulos e disse assim, eu vos dei poder, e ele explicou para que era o poder. Poder não era para se mostrar, não era para que alguns fossem fossem diferentes dos demais, não era para que alguns fossem chamados de semideuses, para que alguns pudessem ser chamados de santarrões ou mais espirituais. Não, ele deu este poder para que os seus discípulos pudessem fincar na terra a bandeira do seu evangelho, para que pudessem caminhar pela terra não como seres humanos naturais, mas como embaixadores do reino de Deus na terra. Eu posso imaginar Jesus olhando nos olhos deles e querendo entender como é que a mensagem foi processada no cérebro deles. Estavam sentados, talvez comendo um peixe assado, talvez ouvindo uma história, talvez tomando um chá, e o Senhor para o sermão, para a mensagem, para os contadores de história, olha nos olhos de cada um deles e diz assim, eis que eu vos dou poder. Quando Jesus diz o poder, os olhos deles devem ter se esbugalhados, eles colam os olhares em Cristo e ficam esperando a próxima sentença, e a sentença vem. E Jesus diz, eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Repita comigo, serpentes e escorpiões. 1, 2, 3. Não, um pouquinho mais alto. 1, 2, 3. Acotovela o irmão aí para ver se ele acorda. Acotovela ele, isso toca na ilharga dele, igual o anjo tocou em pé. Diga para ele, você entende esta palavra? Então preste atenção aqui que eu vou te explicar melhor. A Bíblia Sagrada é um livro divino. É um livro que foi escrito em várias linguagens. Nem tudo que está escrito na Bíblia pode ser levado ao pé da letra. Posso dar um testemunho aqui, ou melhor, um testemunho. Eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, 14 anos propriamente dito, quando uma pessoa me evangelizou. O rapaz que me evangelizou, ele me fez ficar com sede de Deus. E um dia na escola, na hora do recreio, eu atormentei, ele disse, me fala da Bíblia. Ele, mas aqui não é lugar de falar da Bíblia. Eu falei, não, então vamos na minha casa depois da aula. Ele disse, é muito tarde. Naquele dia, um professor faltou e soltaram a gente mais cedo para ir para casa. Eu disse para ele, olha, o professor faltou, então você pode ir na minha casa. Ele, mas eu não tenho Bíblia. Eu disse, eu tenho uma lá em casa. E eu tinha uma Bíblia dos TJs, né? Que era dos Testemunhos de Jeová. Mas era a Bíblia. E eu cheguei nele e falei, tá aqui a Bíblia, prega para mim. Ele estava tão cansado, ele não queria aquele compromisso naquela noite. A fome era minha e aquele evangelista era negligente, porque não queria pregar para mim naquele dia. E ele ficou com tanta ira, pastor Tênis, que ele falou, vou pregar uma mensagem para esse moço que ele nunca mais vai me chamar. Ele abriu a Bíblia no livro de Apocalipse, amados, e eu sempre fui medroso. Agora não, Jesus me deu um espírito de fortaleza. Eu morria de medo de escuro, morria de medo de assombração, lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça, cuca. E não ri não, que você também era, viu? Seu atribulado, só porque agora está aqui na América, está na terra do tio Sam, né? Está diferente, mas lá no Brasil tu tinha, lembra da quaresma? Só o sangue de Jesus Cristo para ter misericórdia da gente no dia da quaresma. E eu me lembro que quando ele sentou, ele começou a pregar para mim sobre a besta do Apocalipse. E ele pregou a besta do Apocalipse literalmente. Ele disse, vai vir um monstro na terra de 7 cabeças, 10 chifres, com 10 diademas em volta dos chifres, com boca de leão, com pé de urso, com corpo de leopardo. Irmãos do céu, eu chamei Jesus de Genésio naquele dia. Eu dormi com a luz acesa e ele falou para mim, quem não aceitar Jesus, o monstro vai vir e nhau em você. Você ri porque não era você que dormiu, teve pesadelo de noite, teve que dormir com a mãe no outro dia. Mas tudo bem.
Por quê? Porque ele pregou para mim um texto da Bíblia de forma literária, do jeito que ele leu, ele pregou. E existem textos na Bíblia que não podem ser entendidos assim. A Bíblia foi escrita em pelo menos 3 linguagens. Ela foi escrita em uma linguagem alegórica, figurativa e literária. Tem texto da Bíblia que você pode levar ao pé da letra. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é alegoria. Aquele que acredita neste salmo não tem necessidade de nada na terra. O que ele precisa, o Senhor dá. E ainda que não tenha, o Senhor abrirá uma porta do nada para fazer ir para a mesa dele. Porque o Senhor cumpre este salmo de forma literal. Mas tem textos como esse que eu acabei de citar aqui, do Apocalipse, que é uma linguagem alegórica. É usado figuras de linguagem para ser interpretado. E existem textos como este de Lucas 10:19, que não é uma linguagem alegórica, também não pode ser interpretado de forma literária. Este texto aqui é uma linguagem figurativa. Jesus pegou um exemplo, ele traçou um plano e queria que seus filhos interpretassem essa palavra e viessem a entender. Quando Jesus disse, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, ele não estava dando liberdade para mim, para você ir lá no Brasil, ir em São Paulo, pegar um táxi e ir até o Instituto Butantan, chegar lá no meio daquele serpentário, porque lá estão hoje o maior estudo sobre soro antiofídico do mundo, onde você pega do veneno da cobra e faz o soro que pode curar o veneno da cobra. Jesus não disse que você pode ir lá, abrir o serpentário onde está a jararaca, pegar a jararaca, botar ela debaixo, você vai dizer assim, Jesus me deu autoridade para esmagar a sua cabeça. Se tu fizer isso, vai tomar uma picada, que vai ficar uns 3 dias pulando, igual o Saci Pererê que eu citei aqui. Jesus também não disse que você pode ir num sítio, que você pode ir numa chácara, ir lá perto daquela lagoa, perto do córrego, e pegar debaixo daquelas madeiras, debaixo que estão em cima daquela terra úmida, levantar a madeira, e encontrar as tocas dos escorpiões, e pegar o escorpião pela gravata, e dizer, Jesus me deu autoridade para pisar em cima da sua cabeça. Amado, tu vai tomar uma ferroada, e a dor do ferrão de um escorpião dura 24 horas, sem que haja remédio para aliviar a dor. Jesus não estava usando este texto de forma alegórica, ou melhor, ele não estava usando este texto de forma literária. Ele estava usando uma linguagem de figura. Ele estava dizendo a mim, a você e aos seus discípulos, que quem está ligado nele, quem tem intimidade com ele, quem acredita nele pode recitar o versículo de Paulo, eu sei em quem tenho crido, não existe demônio no inferno que possa prevalecer diante do ser humano. Jesus está dizendo aqui que ele te deu poder para pisar em cima daqueles que também são peçonhentos, tais como são a cobra, tais como são o escorpião, daqueles que têm as mesmas atitudes destes animais, daqueles que têm a atitude de serem inteligentes, de serem ariscos, de serem traiçoeiros, porque uma cobra tem todas essas qualidades ou esses defeitos que estou aqui citando. Jesus estava dizendo que os demônios existem, eles têm estas mesmas atitudes, e ele disse para mim e para você, não temerás de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, porque quem está filiado a ele tem poder nos pés para esmagar todo e qualquer tipo de demônio. Será que você pode acreditar nisso? Dê um glória a Deus aí. Não, você não entendeu ainda. Levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão com carinho. Isso, deixa ele sentir as pontas do seu dedo. Fechou? Agora fecha, trava com carinho. Agora chacoalha ele até ele ficar irritado, irmão. E se irrita ele, chacoalha ele. Diga assim, você entendeu o que o pastor acabou de falar? Diga para ele, você não precisa ter medo de demônios, porque aquele que está em ti é maior do que todos eles juntos. Isso merece uma salva de palmas maior, merece um grito muito maior. A partir de hoje vai ter gente que vai poder dormir com a luz apagada, não vai ter mais que fazer o sinal da cruz na hora de dormir, não vai ter mais que ligar para o irmão, para o profeta lá da Conchinchina, irmão, ora por mim porque eu não consigo, não vai precisar mais disso. Porque nessa noite o Senhor abrirá sua mente para lhe dizer que quem tem poder nessa terra não são demônios, mas é você e sou eu, porque nós estamos filiados a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não me importa que lá fora mande os demônios, não me importa que lá fora mande Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Não me importa que lá fora mandam os gnosticistas, os espiritualistas, os bruxos. Não me importa que vocês estão perto de Salem, a cidade das bruxas. Não me importa que está chegando
no dia de Halloween. O que me importa é que cada homem e mulher dentro desta igreja nesta noite, se não recebeu, receberá hoje um sapato de fogo de Jeová para esmagar a cabeça das serpentes e dos demônios. Eu estou aqui ficando empolgado, porque quando eu falo sobre isso, irmão, eu cresço. Fico pequenininho aqui no tamanho, mas eu cresço por dentro, porque a autoridade que Jesus confiou não pode ser arrancada da minha vida, não pode ser arrancado da sua vida. Você não vai precisar mais ter medo de obra de feitiçaria, de trevo de 4 folhas, de urucubaca, de sangue de galinha preta. Não vai precisar mais ter medo de alguém pegar o seu nome e costurar dentro da boca do sapo. O máximo que vai acontecer com o sapo é dar uma dor de barriga nele, porque quem tem intimidade com Cristo tem fogo até no nome. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que se os feiticeiros dessa terra quiserem a partir de amanhã descobrirem o que é poder, vão ter que bater na porta da casa desse crente que está do seu lado, para você dar para ele um catecismo de autoridade, porque quem tem autoridade nesta terra não é George Bush, quem tem autoridade nesta terra não é nenhum dos policiais do FBI, da CIA. Quem tem autoridade nesta terra é esse homem, essa mulher de carne e osso que está aí do seu lado. E se você pode acreditar, glorifique a Jesus Cristo. Sabe o que me deixa aqui com a ira santa? É a olhada aqui de cima e ver crente que nem esboça a reação. O infeliz é tão fraco, tão frio, tão desprovido de qualidades espirituais, que escuta uma palavra como essa e não reage. O infeliz está anêmico, está amarelo. Olha aí do seu lado, você vai ver. Não abre a boca nem para respirar, a boca está travada. Língua de aço, boca de ferro. Entra num culto como esse, a única coisa que sabe fazer é esticar os bracinhos para lá e para cá quando canta uma musiquinha. E quando ouve uma autoridade como essa, uma palavra como essa, que vai reverter a situação da sua vida, amado, se eu fosse você, eu não ficaria nem sentado, eu sairia era correndo dentro dessa igreja. Vai ter crente nessa noite, pastor Tennyson, que quando sair dessa igreja não vai para casa ainda, vai procurar um terreiro de macumba, vai procurar uma casa de bruxa, só para assanhar Satanás, vai pegá-los, esfregar o focinho dele no chão, porque a autoridade te foi dada. Eu vou pregar uma mensagem aqui hoje que vai assustar a sua alma. Está entendendo? Os irmãos já me disseram: pastor, gostamos quando o senhor prega, porque o senhor traz revelação. Então segura essa. Olha para o irmão e diga para ele: aperte o cinto, porque senão tu vai cair. Oh, glória. Esse altar está fumegando hoje, mano. Estou sentindo Deus aqui. Senhoras e senhores, o que o ser humano tem que entender é que Deus precisa abrir o entendimento dele, para que ele não seja um ignorante espiritual. Eu sei que aqui dentro eu tenho pessoas que já cursaram a universidade, mas a universidade da terra, a universidade natural. Tem pessoas aqui que são poliglotas, sim, falam inglês, espanhol, português, são coisas naturais. O tipo de ignorância que eu estou falando aqui é uma ignorância espiritual. A Bíblia diz, e o Senhor vocifera na boca de um profeta: o meu povo erra por não conhecer, porque falta conhecimento neles. O conhecimento que Deus me revelou por esses dias, eu ainda estou aperfeiçoando essa mensagem. Quando o Senhor me der graça 100% para ministrar, eu quero ministrar ela para as nações, para o Brasil todo, num programa de TV. Você vai ouvir o eco desta voz ainda. Escute. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano de uma maneira simples. Ontem à noite nós estávamos falando isso na casa do irmão onde nós fomos jantar. O ser humano não foi criado de uma só vez. Tudo que Deus fez neste grande universo, Ele disse apenas uma palavra: haja, e houve. Mas quando Deus foi criar o ser humano, Ele criou os seres humanos em 2 etapas. Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 1, verso 27. No capítulo 1, verso 26, o Senhor disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. No versículo 27, o Senhor não diz mais façamos, Ele diz assim: criou Deus o homem do pó da terra. A palavra criar e a palavra fazer no hebraico são diferentes. A palavra fazer significa criar de algo que já existe, fazer de alguma coisa que já tem uma matéria-prima antes. E a palavra criar no hebraico significa fazer do nada. Ou seja, o poder miraculoso de Deus de trazer à existência algo que ainda não existe. Deus fez o homem e Deus criou o homem. Repita comigo: Deus fez o homem e Deus criou o homem. Olha para o irmão de está entendendo. Diga para ele: ainda não. Você já vai entender. Quando Deus foi fazer o homem,
ele precisou de uma matéria-prima, ele precisou do barro. Fazer de algo que já existe. Quando Deus foi criar uma planta, foi criar um animal, o que ele disse? Produz a terra, erva. Produz a terra os animais. Produz a terra os seres que voam. Produz as águas e a terra os peixes. Por quê? Porque o Senhor precisou de uma matéria-prima para fazer. Agora, quando Deus foi fazer o homem, a princípio o Senhor fez a carcaça. O Senhor fez do pó da terra. O Senhor tirou da terra e fez um paletó. O Senhor fez um boneco. O Senhor fez um boneco oco por dentro. E depois que estava feito, aí Deus criou o homem. Deus fez do que existia, mas criou do nada. Para Deus criar o homem, Ele não usou uma matéria da terra. Ele usou algo de si mesmo. O Senhor disse, e criou Deus o homem. O Senhor pegou o boneco que estava pronto e fez assim dentro dele, ó. Escute. O homem não tem um espírito, como pregaram os nossos pais na fé durante 100 anos. O homem não tem um espírito, o homem é um espírito. Entendeu isso? O homem é um espírito. Diga para o seu irmão, nós somos um espírito. É por isso que o que é finito na minha vida e na sua é a carcaça, é a terra. Por isso que a carcaça volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Por que é que um animal precisa comer terra? Precisa comer fruto, capim. Tudo que tem nessa terra é terra transformada em capim, é terra transformada em fruta, é terra transformada em vegetais. Concorda comigo? Porque tudo vem da terra. Por que que o animal precisa comer terra para viver? Porque ele veio da terra. A vida do animal termina aqui, porque o espírito dele não veio de Deus. A vida dele, a alma dele é uma alma vivente só para esta terra. Assim todos os animais da terra são. Assim são as plantas. Vieram da terra, e quando você tira ela da terra, você tira uma planta da terra, o que acontece com ela? Ela murcha e morre. O ser humano precisa comer só por causa disso. Ele come para sustentar esse corpo, mas o espírito dele não se alimenta de comida. O espírito do ser humano, ele não se alimenta de coisas naturais. Assim como quando você tira uma planta da terra, daquilo que ela foi formada, ela morre. Se você tirar o corpo do ser humano da terra, não deixar ele comer nada, o corpo vai morrer. Agora, se você não der para ele a essência de Deus, que é glorificar o nome dele, que é cantar hinos a ele, o espírito do homem também vai morrer, porque o homem veio de Deus. O homem precisa se alimentar de Deus para poder sobreviver. É por isso que tem essa diferença dentro do culto. Dá uma olhadinha do seu lado e você vai ver. Gente que já está feliz, olho brilhando. Crente que só está esperando Jesus apertar o botãozinho da autoridade para ele dar um pulo para cima e entrar no reteté dele. Aí do outro lado você vê um crente que está morto. O infeliz não abre a boca nem para respirar. Olha para ele e você vai ver. Olho seco igual o olho de sapo que morre no dia de enchente. O corpo está estruturado porque comeu uma bacalhoada em casa. Comeu essa comida ruim aqui da América. O sal não salga, o açúcar não adoça, a carne não tem sabor. Me desculpe vocês, saudade mesmo é da feijoada do Brasil. Aquilo é que é comida. Mas olha, o cidadão pode estar até gordinho, mas se você olha para dentro do espírito, olha dentro dos olhos dele, ele está nanico, não tem vida, não tem autoridade. Por quê? Porque ele está alimentando só uma parte dele, o que veio da terra. Agora eu conheço crente que você olha para ele, ele é magrelo que dá até dó. Pele e osso. Eu vejo muito isso na África. Quando estive pregando em Angola, eu vi muitos crentes pele e osso. Não tinha muita autoridade no corpo, mas quando abriam a boca para cantar, irmão, fazia a gente dobrar o joelho. Porque eles não tinham comida para o corpo, mas a alma deles, o espírito, estava ligado em Deus, se alimentando em Deus todos os dias. Se você quer ter autoridade, você tem que reconhecer a sua vida e ver como é que ela está. Se o Espírito Santo entrasse aqui hoje, nesse final de festa, com um termômetro de medir temperatura espiritual, ia ter gente que quando recebesse o termômetro ia explodir o negócio, mas ia explodir não é de calor não, de tanto frio que está. Tem gente tão gelado nessa igreja, se você ficar 5 minutos perto dela, vai pegar um resfriado, irmão, porque está desligado de Deus. Em compensação, tem uns, irmãos, que se você ficar perto dele mais 2 minutos, o fogo dele vai alastrar, vai pegar você, porque ele está ligado em Deus. Onde é que estão os pentecostais aqui? Levante a mão para cima. Eu vou te explicar hoje porque é que o diabo te odeia. Por que é que o infeliz do Satanás foi encrencar com a sua vida, irmão? Fala para mim. O que que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? Fala para mim.
Pastor, eu sempre me questionei isso. Eu falei, Jesus, o dia que eu chegar no céu, eu vou fazer uma pergunta, daqui eu não saio? Ele vai falar que não. Eu quero partir para cima de Adão. Eu quero dar tanto cascudo na cabeça de Adão. O que eu tenho a ver com o seu pecado, meu amigo? É verdade, você já se perguntou isso? O que você tem a ver com o pecado dos dois? Veio e respingou sobre nós, nosso pai na fé. Uma herança maldita. Mas eu questionei a Deus, disse, Deus, por que o diabo me odeia, sendo que eu não fiz nada para ele? O Senhor me disse, filho, para entender isso, você tem que voltar no tempo, numa época em que o mundo ainda não era o mundo que vocês conhecem hoje. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Gênesis capítulo 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ponto final. Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há um elo perdido. O que a ciência chama desses períodos que houveram na terra, de períodos onde houveram na terra os dinossauros, os répteis gigantescos. Este elo perdido, que está de fato perdido, ele compreende Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Nós não podemos dizer que a ciência mente, porque a ciência comprovou através de fósseis que houveram na terra gigantes seres, bestas, feras, agigantadas. Mas em que época viveram esses animais? Ontem nós questionamos isso, em que época viveu o Tiranossauro Rex, os pterodátilos? Em que época viveram esses animais? Ou nós vamos dizer que a ciência é mentirosa? Não, a ciência não é mentirosa. Eles existiram. Existiram num período antes de que eu e você pudéssemos compreender. Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus criou o grande universo pela força do seu poder. Criou Deus os céus e a terra. Deus não criou uma terra sem forma e vazia. A palavra do verso 2 de Gênesis, sem forma e vazia, leva para nos entender no hebraico que a terra era um caos. O que é um caos? Confusão, destruição. Deus não criou caos, Deus não criou confusão. Isaías 45:18 está escrito assim: Deus não fez a terra vazia e nem para ser vazia. Deus não criou caos, Deus jamais criaria destruição. Acontece que a terra de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há uma diferença de anos, talvez milhares deles que a separam. Houve um cataclisma no céu, houve alguma coisa que mudou o percurso da história de todo o grande universo ali. Em Gênesis 1:1, a terra que o Senhor criou era uma terra perfeita. Não havia um Éden vegetal nessa terra. Pelo que eu entendo na Bíblia, havia um outro Éden, um Éden mineral. Ezequiel fala sobre essa história. Ele diz que a terra era cheia de brilhantes, de pedras preciosas. E fala sobre Lúcifer, um grande mandante nesta terra, que caminhava por ela, pisava sobre pedras afogueadas. E ainda está escrito no livro de Ezequiel: não é esse o varão que faziam tremer os reinos, que faziam tremer as nações? Aqui a mente do ser humano começa a viajar. E quem já estudou a Bíblia começa a entender que houve um outro mundo antes desse nosso. E quem mandava neste mundo, pelo que eu entendo da Bíblia, era Lúcifer. Ele era grande, era poderoso, era uma estrela de quinta grandeza. Era um anjo, não era um arcanjo, também não era um serufim, ele era um querubim. A palavra querubim acerca dele diz querubim que guardava as coisas do Senhor. Querubim ungido da guarda, aquele que guardava a adoração. Eu acredito que aqui nesta terra, não está escrito isso na Bíblia, isso é suposição deste pregador. Havia nesta terra um conclave de seres, os anjos do Senhor estavam aqui. Eles usavam esta terra como se fosse uma plataforma para ensaiar as melodias, para ensaiarem os belos cânticos a Deus. Havia uma ponte que ligava esta terra até o céu, onde está habitando o meu eterno Pai. Provo isso a vocês por Isaías 13:14, porque a Bíblia diz que quando Lúcifer arquitetou o projeto de tentar derrubar Deus do trono dele, não foi no céu, foi em algum lugar que não era o céu. Isaías 13:14 diz assim: e tu dizias o teu coração: eu subirei. Subirei, só pode subir quem está embaixo. Estava aqui nessa terra. Ele alicerçou, ele fez um conchavo com os anjos que seguiram ele. No livro de Apocalipse diz que 1/3 das estrelas caíram do céu, 1/3 dos anjos do céu se rebelaram, acreditaram no anjo que era o mestre, que era Lúcifer, arquitetaram um projeto e se rebelaram contra Deus. Enquanto ele dizia no coração aqui embaixo: eu subirei, isso foi notório no coração de Deus. Deus não precisou erguer um dedo para batalhar contra o diabo, porque ele também tinha a sua esquadra armada.
Quando Lúcifer se revoltou contra ele, o Senhor não precisou sequer levantar do seu trono. Bastou ele estender uma de suas mãos e gritar por aquele que é o ministro da guerra do céu, por Miguel. E Miguel sai voando com seus anjos e destrona Lúcifer e destrói os demais anjos. E na queda dele, pelo que eu entendo do livro de Apocalipse, a batalha foi tremenda. A Bíblia diz: e Miguel batalhou contra o dragão e os seus anjos, e 1/3 das estrelas caíram. Quando Satanás cai, acontece uma coisa que a ciência diz que foi um caso inusitado. A ciência diz que a era dos dinossauros terminou como? Terminou quando um cometa saiu do céu, perdeu a sua órbita, caiu na Terra, e o impacto deste cometa com a Terra fez uma explosão gigantesca, como ogivas nucleares explodindo, e tirou a Terra da sua órbita. Como a Terra saiu da sua órbita, ela perdeu o calor do Sol, e houve um cataclisma na Terra, que as águas tomaram conta da Terra, degelaram os gelos dos polos que já haviam, e coisas assim. E o que aconteceu foi que a terra toda, por um período, ficou sem luz, sem vida, porque toda a vida nela foi roubada. A ciência diz que um cometa caiu do céu e impactou com a terra. Jesus, no livro de Lucas, disse outra coisa. Ele disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. Está entendendo? O poder desse anjo era tão grande que quando ele impactou com o planeta Terra, ele tirou a terra da sua órbita. O poder dele era tão grande que equivalia a dezenas de ogivas nucleares, como aquelas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu na sequência são suposições. Esses anjos, junto com Satanás, ficaram aprisionados na terra. Por isso que em Gênesis 1:2 diz: e o Espírito de Deus, repita comigo, fazia o quê? O que é pairar? Pairar não é ficar parado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Fazendo o quê? Qual o propósito do Espírito criativo de Deus? Ficar parado em cima de águas que não tinham vida. Estava aprisionado aqueles que eram inimigos de Deus. E enquanto isso, houve no céu tristeza. Houve no céu um sentimento depressivo no coração de Deus. Porque a sua criatura agora havia se rebelado contra ele. Eu acredito que Deus estava tão entristecido no trono dele. Quando o Apocalipse diz que houve silêncio no céu, possivelmente foi nesta hora. E eu quero crer que com esta mente de pregador, anjos viram a tristeza no olhar de Deus e se aproximaram dele para tentar ocupar o lugar de Lúcifer. Não duvido que Miguel tenha chegado diante do Senhor com seus braços gigantescos, a sua espada de fogo, com a sua voz como de um trovão, dizendo: Senhor, tu queres que eu ocupe o lugar do adorador? Queres que eu ocupe o lugar de Lúcifer? Queres que eu leve os anjos para te adorar e cantar? E o Senhor dizendo assim: não, Miguel, sua função é outra. Lá vai o cordial Gabriel, que é o ministro das comunicações de Deus. Senhor, tu queres que eu ocupe o lugar do anjo que foi destituído? Queres que eu cante com os meus irmãos? E eu imagino o Senhor dizendo: não, Gabriel, muito obrigado, você é o meu ministro de comunicações. Serafins estão tentando cantar, mas havia uma desafinação, uma desentonação, o maestro caiu. E o que eu acho mais lindo é que o poder criativo de Deus vai além da percepção do ser humano. Deus poderia simplesmente ter colocado um ponto final em toda a existência, mas Ele não fez isso. Sabe o que Ele faz? Eu imagino Deus de cabeça baixa, por um momento entristecido, e de repente erguendo a cabeça com um olhar brilhante, um sorriso nos lábios, dizendo: eu tive uma ideia. I have a good idea. É assim? Tive uma ideia. Eu imagino o Senhor chamando: que venha na minha frente a minha carruagem real. E lá vem os querubins, e o Senhor senta nas asas deles. Me acompanhe os demais anjos, eu quero um coral atrás de mim. Onde é que o Senhor vai, Senhor? Eu vou recriar o universo. Aleluia. A terra está sem forma e vazia, mas eu tenho o poder de criação na minha mão, na minha palavra. O Senhor arrancou os espíritos das águas e os lançou nas regiões celestes. Fez para eles um lugar isolado entre a terra e o céu. E enquanto os demônios estão num canto assistindo o que Deus vai fazer, o Senhor começa a gritar: e haja luz. E a ciência fala do Big Bang, a criação que veio através de uma explosão de luz. O Big Bang está na Bíblia há mais de 6.000 anos, está escrito isso aqui: haja luz, e houve luz. Esse é o Big Bang, está aqui a criação de Deus. E quando Deus começa a criar todas as coisas, imagine, os anjos estão cantando, estão adorando ao Senhor, estão falando coisas belas, Deus vai criando tudo. Mas quando Ele termina a criação natural,
Ele vai fazer agora uma outra criatura. Quando ele vai fazer esta criatura, depois que ele disse para a terra verter animais, depois que ele disse para que tudo acontecesse na terra, ele poderia dizer assim: terra, produza um homem. Mas ele não fez isso, porque o homem não podia ser natural. Aí entra a história que eu contei para vocês antes. Eu posso imaginar o meu Deus, poderoso da batalha, gigantesco, imarcessível, imortal, Rei dos reis, que teve autoridade para criar anjos, e bastou um anjo para entrar no exército da Síria e matar 185 mil soldados numa noite. Um Deus que não precisa de nada. Ele se despojando da sua glória, sentando em cima de uma pedra lá no Éden vegetal que ele acabou de criar, cravando a mão no barro e pegando argila. Pode imaginar a mão do Criador pegando barro na mão dele, sentando num canto e fazendo um bonequinho. E o que é que Deus sentia enquanto fazia o bonequinho? Aquilo que a irmã Maria está sentindo enquanto está gerando um filho dentro dela. A alegria, a expectativa, a esperança de saber que vai gerar alguma coisa tremenda e poderosa. O boneco está pronto. O Senhor diz: bom, a primeira parte está pronta. Eu já fiz o homem, agora eu vou criar ele. Eu imagino Deus ajoelhando na terra, porque o boneco foi feito deitado, eu acredito. Não dá para fazer um boneco em pé, era de barro, o barro era mole, tinha que esperar secar. O boneco está deitado no chão. Pode-se imaginar a divindade do céu, aquele diante de um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Pode imaginar ele de joelho agora. Para quê, pastor? Para criar a criatura mais linda que ele já fez. De joelho no chão, ele sopra dentro do boneco. Ei, segura aí, segura, porque isso está muito pouco. Eu quero ver você virar piruleta. Escute, escute. Olha lá. Ele acabou de soprar, o boneco está despertando do sono. O que é que esse boneco falou? Qual teria sido a primeira palavra dele? Quando olhou o rosto do pai, com um sorriso Elma Chips nos lábios, os olhos brilhantes, ele deve ter dito assim: papai? E o Senhor disse: tu és o meu filho. Está preparado para uma revelação que vai mudar a sua existência? Não, eu não ouvi direito. Está preparado para uma revelação que vai mudar a sua existência? Quando Adão fica de pé, o Senhor diz para ele uma palavra, uma só. Se prepara para arrepiar. O Senhor diz para ele assim: Adão, dominai a terra, sujeitai-a. Você entendeu? O Senhor diz: Adão, eu te dou o poder para você dominar sobre a terra e sujeitar ela do jeito que você achar que tem que ser. O que eu acho lindo é que Deus não disse assim: Adão, eu e você vamos dominar a terra. O Senhor disse: olha, eu vou vir aqui de vez em quando para te dar uma mão. O Senhor disse assim: ó, este mundo que eu criei eu dou na sua mão, é tua. Eu te dou a chave da terra na mão. Tudo que acontecer aqui será responsabilidade sua. Ninguém pode mandar nessa terra a não ser você. E Adão tomou posse. Por que você acha que ele conseguia colocar nome nos animais? Como é que você acha que ele colocou nome nos peixes? Alguns pensam que Adão podia respirar debaixo d'água. É sério. Watmani, um dos grandes teólogos que viveu algum tempo atrás, ele dizia que Adão podia voar com os pássaros. Por isso ele subia nos penhascos e disse: o seu nome vai ser águia. Eu não estou afirmando, mas também não posso dizer que não foi assim. Porque o Senhor deu àquele homem duas coisas que não havia dado a nada na terra. O Senhor disse: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Imagem no corpo. Eu não consigo imaginar no céu um Deus com cabeça de cachorro. Não consigo imaginar um Deus com corpo de vaca. Somos a imagem de Deus, porque eu imagino Deus assim como nós somos em imagem. Agora, o que significa semelhança? Cotovelo, irmão, diz: o que é semelhança? Não grita no ouvido, irmão. Quem sabe ele acorde. O que é semelhança? É igual. Assim como Deus tinha poder para criar, Deus disse: você vai ser semelhante a mim, cria. Assim como eu domino lá em cima no céu, você vai dominar a terra. Esse é o seu reino, a sua família está nas suas mãos, ninguém pode tocar nela. Eu dei um pedaço de terra para você cuidar, ninguém pode tomar ele. Você tem autoridade para dominar a terra.
O diabo estava num canto infeliz do capeta. Estava lá num canto olhando para aquele ser. E aqui entra o porquê que ele tem inveja de mim e de tu, irmão. Porque Deus deu para Adão aquilo que estava dentro dele. O ministério do louvor, que parecia ter extinguido no céu, porque o ministro do louvor caiu. Que os anjos queriam ocupar o lugar, mas não puderam. Deus fez assim, ó, vem cá, Lúcifer. Enfiou a mão dentro dele. E arrancou a unção para adorar. Ficou com o louvor na mão dele. Quando o louvor estava na mão dele, sabe o que o Senhor fez? Acabou de criar Adão, enfiou dentro de Adão. Sabe por que o diabo te odeia? Porque ele sabe o que acontece quando alguém sabe que tem autoridade. Ele sabe o que acontece quando alguém sabe que tem domínio sobre todas as circunstâncias. Ele sabe o que acontece com você quando você levanta naquele belo dia todo atribulado. O patrão te xingou, o marido te pisou, o filho escarneceu de você, mas você vai para a beira do tanque. Aqui não tem mais tanque, né? Vai para a beira da máquina de lavar roupa. Está lá jogando a roupa lá dentro. O coração está apertado, está querendo desviar. Mas ao invés de murmurar, vem o Espírito Santo e diz assim: louva, canta. Aí você pega essa voz de taquara rachada, estraga o hino da Cassiane, estraga o hino da Léa Mendonça. Mas o Senhor não está preocupado com a afinação, Ele está preocupado com o teor do que sai. E você vai cantando e Jeová vai ficando de pé lá em cima. Satanás tem que correr. Você não sabe o poder que está dentro de você. Você já ouviu falar daquela frase, ganhar no grito? Esta frase é para os pentecostais. Você tem que aprender a ganhar as coisas no grito. Há uma autoridade na sua voz, há uma unção dentro do seu corpo. E o pior não é isso. Sabe por que você leva uma vida de Zé Miguel na terra? Sabe que você leva uma vida atormentada, atribulada? Olha para o irmão do lado, você vai ver, o ombro dele é murcho, parece que um peitinho de rolinha. Eu estou falando sério. Olha para a irmã já senta do seu lado, já tira um lenço do bolso desse tamanho e começa. Você vai perguntar: o que foi, irmã? Eu sou uma crentinha, moro numa casinha, tenho um carrinho, um maridinho, um filhinho, vou na igrejinha, tem um pastorzinho. Há coisa ruim, eu te repreendo. Espírito do diminutivo, sai do meu irmão. O Senhor te deu autoridade. Sabe o que é autoridade? Então receba. Pastor Marco, mas eu não aguento mais a batalha. O diabo é muito forte. Quem falou para você que o infeliz do cão é forte? Não, pastor, mas ele tem poder. E daí? Se aquele que está dentro de você tem todo o poder. Pastor Tênis, eu sou meio ruim de cálculo, pastor da igreja espanhola. Eu sou meio ruim de cálculo, mas eu fiz um cálculo na Bíblia, acho que eu não errei. A Bíblia diz que 1/3 das estrelas caíram. Então foi só 1/3 dos anjos que caíram. Quer dizer que para cada um demônio que levanta contra você, tem pelo menos 2 anjos para manietar ele, para amarrar ele. Está entendendo isso? Se caiu só 1/3, irmão, hoje já não tem mais 1/3, porque só Jesus mandou um monte para o abismo. Tem crente que tem autoridade, ele anda na rua amarrando demônio. Tem demônio amarrado nessas ruas aqui, desde que essa igreja foi inaugurada. Está entendendo? Eu quero que você entenda que o Senhor te deu autoridade. Irmão, você não sabe o poder que está dentro de você. É por isso que eu digo, não mexa com um crente cheio de fogo, irmão. Não toca nele, porque é você tocar nele é a mesma coisa que enfiar a mão numa caixa de abelha. Vai sair picado, porque o fogo que está na minha vida e na sua, homem nenhum pode apagar. Está para nascer um bombeiro capaz de apagar, porque o Senhor te deu autoridade. Usa a autoridade que o Senhor te deu. Eu quero que você faça uma coisa agora. Murcha a barriga e estufa o peito. Levanta a mão direita para cima. Bate no peito, mas bate até fazer coffee. Isso. Bate. Olha por cima, olha para o irmão do seu lado. Faz uma cara de general, diga para ele assim, ó. Você pode nem acreditar. Olha para o outro assim, você menos ainda. Mas você não está olhando para uma pessoa comum. Diga, eu tenho
Diga, I have the power. Diga, eu tenho poder. Quem tem poder, tira o pé do chão para adorar. Você tem poder. Glória a Deus. Segura um pouquinho, senta. Tem mais revelação, escuta. Os crentes nunca mais vão ter medo de demônio aqui nessa igreja. Vou explicar. Pastor, lá no Brasil está uma miséria esse negócio de demônio. Os demônios estão ficando importantes no Brasil, né, Leia? A Leia sabe disso. É verdade. Um dia desse caiu um endemoniado lá num culto de libertação na nossa terra. Aí o pastor, ao invés de expulsar, vai perguntar: por que você gosta de vir aqui? Ele falou: é que aqui vocês deixam eu falar no microfone e passa a gente na televisão. Os demônios dão um show. Irmão, eu tô com raiva de Satanás. Eu querendo entrar na televisão 5 minutos para pregar, não consigo. Os demônios têm culto na televisão. Você não vê qual é seu nome, seu endereço, número do seu RG, faz tudo. Eu falei: Jesus, está errado isso. Aí o senhor me deu uma palavra e disse assim: filho, fale para a minha igreja não ter medo dessas pessoas que caem endemoniadas dentro da igreja. Eu falei: por que, senhor? Porque demônio que se manifesta dentro de uma igreja é demônio kamikaze. Sabe o que é kamikaze? É demônio suicida. Irmão, é sério, não. O demônio que entra dentro de um culto, não é demônio que cansou de ser atormentado, sabe que o fim dele é o limbo, é o inferno. Como ele não consegue se matar, porque ele é espírito, ele sabe que só tem um povo na terra que tem autoridade para destruir ele. É por isso que entra dentro da igreja. Quando ele entra e se manifesta, ele dá assim: vai, me mata, porque eu não aguento mais viver. Aí vem os crentes cheios de poder e gritam: sai em nome de Jesus Cristo. São obrigados a cair fora. Eu não dou certo com esse negócio de demônio, pastor. É uma tribulação. A minha vida é uma tribulação esse negócio de demônio. Vocês riem, mas não é sério, irmão. Eu estava começando meu ministério, assisti muito os cultos do pastor Edir Macedo, do bispo Edir Macedo e do Davi Miranda. Você está rindo, né, Ronaldo? Aí eu aprendi com eles. Então eu fui pregar uma vez. Eu estava lá na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, uma igreja pequena. Primeira vez que eu preguei com microfone sem fio. E quando eu estou pregando aqui, lá caiu um homem lá no meio da igreja e fez aquela ruaça. Eu tinha jejuado uns 3 dias, eu falei: é hoje. Falei: deixa comigo. Coloquei um nome em caça-demônio. Falei: sai da frente, irmão. Eu vou, esse aí é comigo. Eu vou expulsar ele. E o homem está lá, e para lá e para cá. E os crentes não seguram ele. Como eu fiz umas aulas de luta, eu peguei e dei uma gravata no indivíduo. Eu podia ter expulsado, eu podia ter falado, mas não, eu aprendi com isso. Eu falei: vou fazer uma entrevista aqui. Era moda na época. Eu falei assim: qual o seu nome, demônio? Botei o microfone na boca do indivíduo. O indivíduo juntou as mãos por baixo, pegou um e falou assim: o meu nome é João, e o do senhor, qual que é? O cara estava bêbado. Tava bêbado. Você ri porque não era você lá, irmão. A igreja parou, eu falei: Jesus, e agora? Eu olhei para aquele irmão, eu dei um pisão no dedão do homem. Ele deu um grito. Eu falei: irmão, era demônio de enganação. Fecha o olho. Eu peguei e falei: diácono, tira esse infeliz daqui, porque senão eu vou quebrar a costela dele. É por isso que eu aprendi, irmão, você não pode nem brincar com esses negócios. Demônio não pode ter oportunidade na igreja. O único que pode ter oportunidade aqui é o Espírito do Senhor. Oh, glória. Alguma vez você já se perguntou: por que você tem poder para expulsar os demônios? Pergunte para o seu irmão: por que você tem poder para expulsar demônios? Estamos em guerra. Esse culto é um culto de batalha. Por que é que nós temos poder para expulsar os demônios, pastor? Vou explicar o porquê. Não é uma coisa absurda. Não é uma coisa de outro mundo. O que eu vou falar aqui vai mexer com o seu cérebro inteirinho. Nós temos poder para expulsar os demônios, porque nesta terra eles atuam de forma ilegal. Porque quem tem autoridade para dominar a terra é o homem. O demônio não pode operar aqui. A terra é um reino físico.
É um reino material. Sendo um reino material, só quem tem matéria pode reinar nela. Pastor, então é por isso que lá em Gênesis o diabo, quando quis fazer aquela presepada toda, por que não apareceu em forma de um anjo? Não era mais fácil conquistar Eva? Por que não chegou perto dela? A Bíblia diz, Paulo diz que ele pode se manifestar em forma de um anjo de luz. Por que não fez em forma de um anjo de luz? Falou assim, ó, você pode comer essa fruta. Era mais fácil enganar ela do que vir no corpo de uma serpente. Sabe por que ele precisou do corpo de uma serpente? Porque o diabo conhece a lei de Deus. E ele sabe que nessa terra só pode mandar, só tem autoridade quem tem corpo. Por isso que ele pediu emprestado o corpo da serpente. Alguma vez você se perguntou por que Deus não interferiu naquele ato? Por que Deus não bloqueou aquele ato? Porque Deus também é condicionado à sua lei. Ele é espírito. E na terra ele não disse, eu e você, homem, vamos dominar. Quem vai dominar é você. Para Deus entrar naquela situação, ele precisava de um corpo. E como ele não tinha um corpo, aconteceu toda a situação. E quando aconteceu toda a situação, o diabo falou, pronto, arrumei uma maneira de ficar legal na terra. Arrumei um corpo, entrei e dominei o homem. Aí vem Deus no Éden. O homem sai de trás da árvore, tapando a nudez. Vem a mulher junto chorando. A serpente está esgoelando no chão e o diabo está morrendo da risada atrás do coqueiro. E Deus está olhando toda a situação e diz, eu vou ter que arrumar tudo isso agora. E o Senhor diz, Adão, você a partir de hoje vai ter que trabalhar muito para viver. Serpente, você vai rastejar para todo sempre no seu ventre, porque você fez uma coisa que não devia. Eva, você vai sentir dores quando ter filhos. Mas não fica triste. Diabo, cão. Pois não, senhor. Você arrumou uma maneira de entrar aqui, né? Eu sou inteligente. Eu entrei no corpo da serpente. O senhor diz, pois bem. Só que você esqueceu que eu sou criador. Hoje eu não tenho legalidade na terra, porque eu dei a chave da terra na mão dos homens. E para dominar a terra, eu preciso de um corpo. Eu não tenho um corpo ainda. Mas eu imagino Deus botando a mão na barriga da Eva. Mas da semente dela vai nascer um. Vai nascer! Nada acontece sem propósito. Está entendendo? Aí veja só, as coisas vêm no tranco e barranco porque Deus não tinha um corpo ainda. Por isso que o diabo dominou nessa terra até 2000 anos atrás. Mas até 2000 anos atrás aconteceu uma coisa bonita. Olha, outra revelação. Isaías, 700 anos antes de 2000 anos atrás, ou seja, 2700 anos atrás, o Senhor disse assim, Isaías, eu vou te dar uma revelação. Fala, Senhor, escreve aí para todo mundo saber. Eis que um menino vos nasceu. Reticências? Não, continua. Mas um filho se nos deu. Diga comigo, menino. Diga filho. Levante o dedo e fala, menino e filho. Olha para o irmão e diz, o que é isso? É revelação. O menino, quem deu foi Maria. Maria fez a carne. Foi o barro que emprestou para fazer o corpo. O menino quem deu foi Maria, mas o filho já existia. Maria fez o vaso e Deus veio e encheu o vaso com ele mesmo. Por isso que o diabo queria matar Jesus, porque ele sabia que se Jesus nascesse, a profecia se cumprisse, Deus estaria legal na terra. Quando Jesus chegou, irmão, acabou a banca de Satanás. Escuta, olha que coisa linda. Jesus está saindo um dia no meio dos discípulos e diz assim, vamos agora, porque eu preciso levantar um modelo fotográfico para o meu reino. E o povo diz, nós vamos para onde? Vamos para o centro de Jerusalém? Vamos para o lugar onde tem as moças? Não, nós vamos para o cemitério de Gadara. O que é que tem no cemitério? Tem um modelo para mim. Porque o meu Deus é assim, ele é mestre. Ele pega o lixo e transforma em luxo. O Senhor entra dentro do cemitério e quando ele entra, lá vem um homem com grilhões presos nos braços, com o corpo cheio de pelo, com os dentes podres, o olhar sanguinário. E quando o homem olha Jesus, não é o homem que grita, uma legião de demônios dentro dele, 6.000 demônios gritam, que temos contigo, filho de Davi.
Vieste nos atormentar antes do tempo. Eu vou dizer agora uma coisa que vai te deixar com autoridade mais ainda. Os demônios não conheciam o corpo. Eles não conheciam Jesus, mas conheciam Cristo. Eles não conheciam o menino, mas eles conheciam o filho. Entendeu aí? Pegou? Eles não conheciam aquele homem cabeludo de barba, porque era nazireu, não, mas aquele que estava dentro de Jesus, eles conheciam. E quando eles olharam, eles não viram a carcaça, eles viram logo Deus dentro de Jesus. E diz: que temos contigo? Jesus olhou para ele, não falou muita coisa, sai deles. Eles tiveram que sair, por quê? Porque estavam de forma ilegal naquele corpo. É isso que vai acontecer a partir de hoje. Meu corpo está arrepiado, irmãos. É isso que vai acontecer a partir de hoje, quando você chegar naquele trabalho, quando você chegar no meio da rua. Os demônios que estiverem nas pessoas endemoniadas vão olhar para você. Eles podem não conhecer o corpo que você está, mas eles vão olhar para dentro e vão ver o Espírito Santo dentro de você. Serão obrigados a caírem fora. Jesus disse: eu te dei poder. Usa o poder que eu te dei. Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O diabo descobriu a fórmula, pastor Tênis. Ele sabe, pastor, que para ele operar nesse mundo, ele precisa de um corpo. E tem homens que emprestam para ele o corpo deliberadamente. Existem nações aprisionadas porque os líderes das nações emprestaram o corpo para Satanás. O anticristo não será nada mais, nada menos que alguém que vendeu o seu corpo para o diabo. E o diabo operará dentro dele, fará prodígios. Lá no Brasil eu descobri como é que se fabrica um seguidor de Satanás. Uma vez eu estava vindo de um trabalho no interior, e numa vicinal daquelas estradas, de madrugada eu vi dois homens de capa preta, carregando uma galinha preta no braço, garrafas de cachaça, panos. Era de madrugada, um frio medonho. Quando eu passei por aqueles homens, eu fiquei com pena deles, mas eu tive que reconhecer a autoridade deles. Eu disse: eles sabem em quem eles acreditam. 3 da manhã, com frio, sozinhos, numa encruzilhada, foram alimentar os demônios. Cheguei em casa, peguei um livro de feitiçaria, sobre feitiçaria, que eu tenho lá, que explica sobre feitiçaria, um pastor que escreveu, e lá diz como é que se fabrica um homem do diabo. Está preparado aí? O estômago está forte? A pessoa, quando descobre que ela tem uma vocação divina, lá na mesa branca, começa tudo no auto-espiritismo. A pessoa diz que ela tem que desenvolver a mediunidade dela. Levam ela para um catimbozeiro, para um filho de Satanás com a pombagira, que vai mentir para ela, dizer para ela que ela pode ser feita a cabeça dela não sei aonde. Quando a pessoa aceita, ela é levada para uma casa isolada. Raspam a cabeça, homem ou mulher não interessa. Uma vez que a cabeça está raspada, eles fazem umas mandingas em cima das pessoas, um encantamento, e fazem cortes nas costas dela com navalha, e deixam a pessoa uma semana sem comida e sem bebida. A pessoa é obrigada a jejuar, porque até o diabo sabe que quando a pessoa jejua, ela se desprega da terra e abre o espírito para tocar aquilo que é sobrenatural. Você não é um crente que quer buscar poder de Deus, quer ser usado em cura, jejue. É para isso que serve o jejum. O jejum, ele mortifica a carne, então a carne fica fraca e o espírito se fortalece. Depois de uma semana de jejum, voltam os demônios lá, os catimbozeiros, entram dentro da casa, pegam animais e cortam a cabeça dos animais em cima deles, e despejam sangue na cabeça deles. O sangue dos animais se mistura com os cortes nas costas. Aí eles pegam uma farinha feita de ossos de seres humanos que foram pegados no cemitério, triturado, que chama obá, sei lá que desgraça que é aquela, e jogam em cima da ferida. A ferida ebó. A ferida cicatriza sozinha. Na semana seguinte eles voltam com uma oferenda para uma pessoa comer. Aí voltam com carne podre, um corpo de seres humanos que tiraram do cemitério para eles comerem. E a pessoa se sujeita a tudo isso. Depois disso levam ela mais uma semana e dão um banho nela dentro de uma banheira ou numa bacia, com fezes de animais, urina de animal, sangue. A pessoa vira um bicho.
Depois ela bebe mais um pouquinho de sangue e está feito o pai de santo, a mãe de santo, o pai de chiqueiro. Aí você vai lá ver um catimbozeiro lá no Brasil. Todos os pais de santo que eu conheço lá no Brasil, a casa deles é assim de gente. E as pessoas vão lá e quando sai, volta, traz 3, 4 com ela. O Senhor, ele é bom. Ele fala e acontece. Ele encarna espíritos. Ele faz trabalhos e acontece. E o pior é que acontece mesmo, não é mentira não. Porque eles pagaram preço para o diabo. E o diabo opera no corpo deles. Aí quando eu vejo tudo isso, me dá angústia. De saber que eu sou crente de uma igreja pentecostal que acredita em milagres. E não tem um filho de Deus aqui com autoridade para mandar um paralítico andar. Não tem um crente aqui com autoridade para dizer ao aidético, você está curado. Não tem um profeta de Deus para falar, Deus está me mostrando isso e isso na sua vida. Por quê? Porque nós somos adoradores só do alto. Só queremos adorar a Deus de cima da montanha, pertinho dele. Esquecemos que o verdadeiro adorador é feito lá nos vales. Não é enfrentando demônios. Os únicos demônios que nós vamos expulsar são os demônios que nós criamos na igreja. Pastor, isso é sério mesmo. Somos fazedores de demônios na igreja. Quer que eu te diga o demônio que você cria aqui? A inveja, a murmuração, situações adversas que você cria dentro da igreja, demônios que nós criamos, e esses nós expulsamos. Mas o verdadeiro demônio está andando lá fora, em cima de uma carruagem de ferro, mandando no mundo. E todo mundo acredita no espiritista, todo mundo acredita em Allan Kardec, e poucas pessoas têm coragem de acreditar no nosso Cristo. Pergunta para mim, por quê, pastor? Não ouvi? Simples. O Senhor ainda não tem um corpo para operar. O Senhor não tem um corpo para ele ficar legal na terra. O diabo encontrou alguém que deu para ele o corpo dele, sacrificou, e Deus está procurando alguém aqui. Quem é que quer? Quem é que quer largar as coisas dessa América? Quem é que quer parar de trabalhar um pouquinho para vir para a igreja jejuar e orar? Quem é que quer pegar o seu filho, a sua filha, entregar para o Senhor, fazer um culto em casa? Quem é que quer? Quem é que quer tirar 3 dias de jejum para o Senhor? Quem é que quer subir um monte para orar? Lá no Brasil, o crente que sobe monte, os pastores excluem. Você acredita nisso? O crente não pode unir um grupinho para orar na igreja. O pastor não está orando para eu sair da igreja. O infeliz nem conhece a autoridade que tem. Se soubesse da autoridade que tem, ele sabe que ninguém pode tirar ele do lugar que Deus colocou. Falta autoridade. Incline a sua cabeça. Vem cá, Espírito de Deus. Eu sei que você quer um corpo para poder operar. Os espíritos do diabo encontram lá no terreiro de macumba, Senhor, alguém que dá para eles o corpo para eles usarem. Eu sei que tu tens dificuldade de encontrar aqui na igreja alguém que quer. Mas na noite deste dia, faz essa palavra que eu estou pregando criar dentro deles vida. Encorpa essa palavra no espírito deles. Senhor, eu quero ver aqui uma geração de gigantes espirituais essa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero que o espírito dos seus filhos toquem o seu espírito agora. Espírito Santo, encontra um corpo para operar. Encontra um corpo, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um músico, um levita. Senhor, eu sei que tu precisas de alguém para reproduzir os milagres da Bíblia. Eu sei que os milagres não acabaram com o tempo dos apóstolos. Por isso eu quero te entregar nessa noite para esta reunião. E acreditar que esta palavra está fazendo efeito no coração dos teus servos. Em nome de Jesus, receba poder, crente.
Receba poder para quebrar os grilhões espirituais que te prendem. Receba poder para tirar da sua boca a mordaça que não te deixa profetizar. Receba poder de Deus os pés para tirar essas coisas que te prendem à terra e te faça flutuar no céu nesta noite. Senhor, vai enchendo, Pai. Eu quero ver o Senhor encher esses crentes. Rabadagasuri kamandarabandagashandarai. Ei, ei, comece a adorar. Erga a sua voz ao céu e comece a clamar. Se podes começar a adorar, coloque-se em pé, porque o Senhor quer lhe usar. Toque esse instrumento que eu quero ouvir, quero ouvir. Eu navegarei no oceano do Espírito. Diz o Senhor, eu te dei poder. Usa ele. Cristão, olhe para mim. Coloque as duas mãos de frente do seu rosto. Olhe para elas. Olhe para suas mãos. Look your hands. Olhe para suas mãos. O que é que você vê? Dedos, anéis, pulseiras, nervos, pele, pelos. O que é que você vê? Eu vou te dizer o que é que o Senhor vê quando olha as suas mãos. Ele vê alguém que, quando der para ele o seu corpo, colocará essas mãos sobre o paralítico e vai levantar ele da cadeira de roda. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Crente, olhe para os seus pés. Bata os seus pés no chão. Bata eles, bata. O que é que você vê aí? Sapatos, tênis, um meio de locomoção. Quando Deus e os demônios olham para os seus pés, Deus enxerga a autoridade e os demônios enxergam o fim da carreira deles. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão dele. Ei, olhe para mim, olhe para mim. Daqui a pouco nós vamos adorar. Vamos encher o nosso conhecimento, olhe para mim. Quantos aqui falam em outras línguas? Deixa eu ver. Quem é batizado com o Espírito Santo? Fala em outros idiomas. Só agora, pode soltar a mão do irmão e levante. Deixa eu ver quem fala em línguas. Deixa eu ver, levante bem alto, bem alto. Todos vocês, quem fala em línguas, chacoalha a mão, deixa eu ver. Você fala em línguas? Pegue na mão do irmão de novo. Para que é que você fala em línguas, irmão? O meu povo erra por não conhecer. Para que é que você fala em línguas? Só para mostrar para o irmão do seu lado que você aprendeu a orar em glossolalia? Quer que eu te ensino que são línguas? Eu perguntei para Deus, eu orei muito. Falei, Deus, para que servem as línguas? As línguas servem para isso aqui, escute aqui. Quando eu quero falar uma coisa só para um amigo, porque a gente só segreda para amigos. A gente só conta segredos para amigos. Não é assim? Quando eu quero contar uma coisa só para o pastor Tênis e não quero que ninguém escute, eu grito no microfone. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Não é assim? Eu cochicho no ouvido dele. Quem está do lado pode até tentar esticar a orelha. Não vai entender. Porque é só para ele ouvir. O Senhor diz para mim, filho, as línguas estranhas que eu ensinei vocês a falarem é a maneira mais linda de intimidade que vocês têm comigo. Quando você fala em línguas, você cochicha no ouvido de Deus.
Pastor, mas eu falo alto. Não interessa, a Bíblia diz que só Deus entende. O diabo chega do seu lado, pega um dicionário desse tamanho de todos os idiomas que tem, você está falando. Ele tá aqui 15 minutos, quando ele achei a primeira palavrinha, você já está orando em outras línguas, porque o Senhor te deu autoridade para orar em variedade de línguas. Para que é que você ora em línguas? É para você fortalecer a sua alma. São autoridades que o Senhor nos deu. E o pior não é isso, pastor Tênis. O pior é que a maioria dos pentecostais só ora em línguas uma vez por semana. Não é assim, pastor? Só ora em língua quando estão na igreja. Jesus tem que descer, catar o indivíduo, jogar ele na parede para ele falar em línguas. Glu, 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 glu. Paulo diz assim: quem ora em línguas, ou quem ora em espírito, ora bem. Orar em espírito não é orar com a mente. Entenda bem. Quantas vezes eu falei, irmãos, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou tocando, os irmãos, orem em espírito. A pessoa nem sabe o que está falando. Você pensa, fechar o olho e começar a falar na mente, isso não é orar em espírito, isso é orar com a mente, é com entendimento. Entende? Você ora com entendimento, porque a sua mente é entendimento. Orar em espírito, que Paulo diz, quem ora em espírito, ora bem, é falar em línguas. Pastor, mas eu só tenho 4 palavrinhas de línguas estranhas. É por isso, nunca vai crescer se só fala elas. Exercita-te. Jesus está hoje fazendo. Você já assistiu o filme do Rambo? Ele apanha o filme inteiro. Na última cena do filme, a câmera fica mostrando ele. E mostra, ele coloca a faca na perna, arma nas costas, balas daqui, coloca uma faixa. Ele sai com arma para destruir o exército dos Estados Unidos inteiro. Quando eu olho para você num culto como esse, eu vejo Deus fazendo isso com você. Deus está te ensinando que você tem autoridade. Você não vai ter que se curvar diante de mais nada. Eu profetizo, pastor Tênis, que esta igreja terá sabedoria para resolver os seus problemas sem ter que ir na corte. Está entendendo? Eu profetizo que você não vai ter mais que procurar ajuda de psicólogo nem de psiquiatra. Não vai ter mais que pedir ajuda para remédios, porque o Senhor te deu poder. Domina! Domina! Eu vou fazer 2 orações aqui agora. Feche os olhos. Primeira oração, eu quero aqui na frente só quem fala em línguas. Quem já falou em línguas e não fala mais. Quem ora em outras línguas e precisa nessa noite de mais autoridade. Venha, mas venha rápido. Eu vou fazer o seguinte, eu quero mulheres à minha direita e homens à minha esquerda. Eu pedi, eu navegarei no oceano do Espírito. Meu Deus do céu. Cadê? Eu não estou ouvindo a música. Cadê a música? Aquela música. Pode tocar de maneira simples para eu entender ela. Essa não é a música que eu estou pedindo. Não, mas está diferente. Vem. Vem. Eu navegarei. Come here. Por a chica mantro vagacia. Do Espírito. Yeah. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Dorobasuri Kalabalabashara Bagahai. O oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, faça destino uma oração. e desce como fogo. Convida Ele. Vem, toma e bebe. Chorovanai, suicamanto, cobarabagai. E enche-me de Espírito, Robana suricanto, robagai. Rabala pantara show de caramagacia. enche-me de novo. Segure um pouquinho. Eu quero que você pegue no braço do irmão que está do seu lado. No braço, não é na mão não, é no braço. A irmã Léa Mendonça vai preparar alguns hinos daqui a pouco. Aquela irmã grandona ali, ó. Como é? Marta. Eu quero aquele hino de novo. Dá para cantar ele? Já venha correndo. Pega no braço do seu irmão. Escute. Continue tocando o teclado. Continue tocando. Escute. O que Deus procura no ser humano não são dons sobrenaturais. O que Deus procura no ser humano é desejo, vontade. Eu li agora, há pouco tempo atrás, uma história que tem quase 90 anos. Aqui nos Estados Unidos da América, uma professora pegou um grupo de crianças e levou essas crianças na casa de John Wesley, se não me engano, na ilha de Martha's Vineyard. Chegando na casa dele, ou numa casa onde ele ficava, lá no tabernáculo da oração, a professora levou as crianças pequenas, de 7, 8 anos, e mostrou para as crianças a casa do profeta. E ela ia entrando na casa dizendo, nessa mesa ele almoçava com a família, nessa sala ele recebia as pessoas para dar ensino, aqui era o lugar que ele gostava de ler. Até que ela entrou no quarto de Wesley. Quando entrou no quarto, ela falou, desse lado dormia a esposa dele. E eles perguntaram assim, mas como é que a senhora sabe que era daqui? Ela dizia assim, porque ele dormia do outro lado, venham ver. Chegaram do outro lado, no chão de madeira, pastor, tinha o desenho dos joelhos de Wesley. A madeira estava negra e afundada. Ela dizia, aqui era onde ele falava com Deus e buscava o poder. Ele falava tanto com Deus que fez um buraco no chão. E a professora terminou aquela história, ela foi andando dentro da casa, terminou, deu um lanche para as crianças, entraram dentro do ônibus. Quando entraram dentro do ônibus, ela começou a fazer a chamada. E ela viu que faltava uma criança. E ela chamou, se eu não me engano, o nome dele era William. E ela chamou, William, onde você está aí? O William não respondia. Ela entrou dentro da casa, foi no basement da casa, foi no terraço da casa, procurou onde criança geralmente costuma esconder. Até que ela entrou no quarto. Ela entrou no quarto e não viu ninguém. Ela falou, criança costuma esconder debaixo da cama. Quando ela olhou debaixo da cama, ela viu do outro lado da cama duas perninhas abertas, esticadas. Um joelhinho estava numa marca, onde o Wesley estava com o joelho. E o outro, com a perninha aberta, estava numa outra marca. E haviam lágrimas nos olhos do menino. E ela disse que chegou de mansinho e ouviu dizer assim, Jesus, eu queria ser como ele. Naquele dia, alguém lá no céu ouviu a oração desse menino. Escreveu lá. E quando chegou o tempo de Deus poder usá-lo, o Senhor usou. O nome dele é Billy Graham. São atos pequenos que toca Deus. Mude um dia. Já era pregador. Não, ele tinha fama, tinha nome, tinha artigos no jornal de Chicago. Mas um dia ele entrou dentro do quarto, dobrou o joelho e disse assim, Deus, eu sou Moody dos homens, mas eu queria ser o Moody do Senhor. Eu queria algo diferente. A história diz que o Espírito Santo visitou Moody, que ele se jogou debaixo da cama, ele ficou entalado porque ele era gordo. E ele orou e disse assim, Deus, tira de mim o seu poder, porque senão eu vou morrer. Moody levantou dali e ele escreveu, eu pregava as mesmas
mensagens, mas o efeito era dobrado de unção. Feche os olhos. Existe no céu uma salinha, Leia, que eu acredito que exista, uma salinha onde Deus fabrica homens e mulheres de unção. Sabe? Uma sala de projetos, onde o Senhor pega o meu nome, o seu nome, o nome de alguns aqui, faz uma história e só revela no tempo certo. Eu posso ver nessa noite uma plaquinha na porta dessa sala, pastor Tênis, piscando em vermelho, dizendo assim, ó: há vagas. Há vagas. Há vagas. O que é que Deus precisa então, pastor? Ele precisa do seu coração quebrantado. Feche os olhos. Ore comigo, e quando eu terminar de orar, a sonoplasta fizer assim, solta o CD da cantora. Feche os olhos, diga comigo: Deus, eu descobri hoje que eu tenho autoridade, que eu posso dominar. Senhor, me dá essa autoridade. Faz o meu espírito entender isso. Me esvazia de tudo que não presta. Senhor, eu já falo em línguas, já sou batizado com o Espírito Santo, já estou com o pé dentro da revelação. Abre mais, enche-me, mas enche-me de uma maneira diferente. Não importa o que vai acontecer comigo, se eu vou ser arrebatado, se eu vou cair no chão cheio, se eu vou pular, profetizar, não importa. Eu quero que o meu espírito testifique da sua presença. Feche os olhos. Como profeta de Deus, neste encerramento deste conclave de mulheres aqui em South River, eu, pastor Marco Feliciano, profetizo uma onda de poder que cai sobre esses crentes. E onde houver alguém que Deus vai usar, receba poder até não aguentar mais.